Glórias a Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações. Mais um momento a qual o Senhor Jesus nos concede para que nós possamos se alimentar da sua palavra santa e verdadeira. Hoje, no livro de Salmos, palavra muito conhecida, né? No livro de Salmos, capítulo 51, diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. No versículo 7, diz assim: Purifica-me e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Agora no versículo 10, ou seja, no verso, né? No verso 10 diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aqui nós temos uma confissão de Davi. Davi reconhecendo diante de Deus que pecou, que errou diante aos olhos do Senhor, né? Exemplo a ser seguido por cada um de nós. Infelizmente, não são todos que têm esta coragem de reconhecer quando erra, quando peca, né? Existem muitos e muitos que estão pecando constantemente diante aos olhos do Senhor, mesmo conhecendo a palavra de Deus. Mesmo conhecendo a palavra de Deus. E por que eu digo assim? Porque estamos vendo, presenciando exatamente isto que está acontecendo. Por exemplo, desprezo. Deus, ele não despreza os seus, diz a palavra de Deus. E, infelizmente, existem pessoas que estão desprezando os seus irmãos, desprezando os seus amigos, estão fazendo exatamente o que é errado diante aos olhos de Deus. Por quê? Porque aquele que despreza o seu amigo ou irmão, ele peca diante de Deus. É assim que diz a palavra de Deus. Mas existe muitos que têm um coração duro, um coração de pedra, que não querem admitir quando erram. Não querem, de maneira nenhuma, reconhecer que usaram palavras ofensivas, que feriram o seu irmão, né? Às vezes, alguma atitude, um comportamento que machucou, que feriu, que entristeceu o seu irmão, mas não querem, de maneira nenhuma, não aceitam reconhecer que pecaram, que estão pecando, que estão errando diante aos olhos do Senhor. É preciso, sim, seguir o exemplo a qual Davi está transmitindo para cada um de nós. Ele reconhece diante de Deus que errou, reconhece que pecou, e ele, aqui por exemplo, no verso 7, como eu li, ele diz: Purifica-me e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. No verso 10, como eu li anteriormente: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Senhor, eu quero me consertar diante de Ti. Eu errei, Senhor. Eu reconheço que errei. Ele está dizendo exatamente desta maneira. Ele está pedindo ali um conserto na vida dele, né?
Porque ele admite, ele reconhece diante de Deus que ele errou, que ele pecou, né? Que ele é falho. Assim como nós também somos exatamente desta maneira. Mas o que falta em nós? Reconhecer, primeiramente, reconhecer diante ao Senhor, né? Senhor, realmente eu errei, eu admito, eu confesso diante de Ti, Senhor, que eu pequei, que eu errei, que eu usei aquelas palavras ofensivas diante daquele irmão, diante daquela irmã, diante daquele amigo. Eu reconheço, Senhor, que eu estou desprezando, que eu desprezei, que eu machuquei, que eu feri aquele coração, Senhor. Isto primeiro diante do Senhor. E depois, sim, diante do irmão, diante do amigo, né? Chegar, abraçar aquele amigo, aquele irmão e reconhecer. Olha, meu amigo, meu irmão, meu amado, reconheço, já confessei o meu erro diante de Deus. Já admiti, já me reconciliei com Deus, porque usei aquelas palavras ofensivas diante de Ti. Eu não tratei você corretamente, eu reconheço, eu admito que não agi corretamente com aquelas minhas atitudes, com os meus comportamentos. Estou aqui para te pedir perdão. Pedir perdão. Diz a palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele diz, quando orar, é preciso perdoar as ofensas. Além de perdoar, é preciso pedir, sim, perdão. Pedir perdão. Quando erramos, para que nós possamos se consertar diante ao Senhor. Eu lembro aqui de um acontecimento há muitos anos atrás, justamente comigo. Eu não cometi o erro diante da pessoa, mas a pessoa usou palavras desagradáveis diante de mim, e eu, ainda novo convertido, e eu me reconciliei com esta pessoa. Quando eu li aquela palavra que diz, antes de ofertar, se lembrardes que existe uma contenda com algum irmão, né? Algum desentendimento, não deposite a oferta, retorne lá para se reconciliar. E assim eu fiz. Diante da pessoa pedi perdão e a pessoa ficou surpresa porque não foi eu que tinha errado diante dela com palavras, né? Mas sim ela. E ela me perdoou, eu perdoei ela. Abraçamos, né? Se abraçamos e ali houve um entendimento, se reconciliamos, né? E é assim que devemos fazer, que precisamos fazer, perdoar, né? Para que nós possamos ser perdoados. Esta é a pura verdade. Mas a palavra está dizendo a respeito daqueles que, como que se diz, que é preciso se reconciliar diante de Deus em primeiro lugar, assim como Davi. Ele admitiu, ele reconheceu, volto a repetir, ele reconheceu o seu erro, seus pecados. E, diante do Senhor, ele pediu perdão. E assim nós também, servos de Deus, aqueles que confessam ao Senhor Jesus em nossos corações, no nosso dia a dia, precisamos sim, não é vergonha nenhuma. Primeiramente, volto a repetir, diante de Deus, diante do Senhor Jesus, se reconciliar, pedir perdão por nossas palavras, por nossas atitudes, comportamentos, pelaquilo que nós fizemos de errado. E depois, diante do irmão, do amigo, de qualquer pessoa que nós tratamos mal, que nós desprezamos, ou que estamos desprezando, ou que estamos colocando de lado, deixando de lado, tratando como
uma pessoa insignificante. Não devemos agir desta maneira. A verdade é esta. A palavra de Deus está nos ensinando o exemplo que nós precisamos, né? O Senhor Jesus também nos ensina, como eu falei anteriormente, que é preciso, sim, pedir perdão. É preciso reconhecer diante do Senhor quando erramos. Admitir, Senhor, eu sou errado, porque agi desta maneira. Estou aqui para me reconciliar, pedindo a Ti perdão. Um conserto. Que coisa maravilhosa quando ele diz no verso 7, purifica-me, purifica-me, ele está dizendo, purifica-me, e ficarei puro, limpo, lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Que coisa maravilhosa! É pedir ao Senhor a purificação, é ser transformado, purificado, liberto. E é assim que devemos sim fazer no nosso dia a dia. Meu amado, eu não conheço a sua vida. Não, eu não conheço. Eu não sei o que você fez ou o que você está fazendo. Eu não sei. Mas o Senhor, Ele está vendo tudo. Ele está ouvindo suas palavras. Ele está vendo suas atitudes. Assim como está vendo minhas atitudes, meus comportamentos. Ele está me ouvindo. Ele está vendo a cada um de nós o que nós estamos fazendo. E o que falta para você se reconciliar, pedir perdão, reconhecer quando erra. O que falta? Coragem é o que falta. A partir de hoje, em nome do Senhor Jesus, eu oro por você, para que você tenha coragem. Coragem. Porque soldados de Cristo Jesus nós somos corajosos. E precisamos sim pedir perdão. Reconhecer quando erramos. Reconhecer quando erramos. Abraçar nossos irmãos, amigos e dizer, olha, eu errei. Eu confesso que errei. Machuquei você com palavras, com atitudes, comportamentos. Eu reconheço diante de Deus que entristeci você. Quem faz desta maneira está servindo ao Senhor Jesus em espírito e em verdade. Esta é a pura realidade. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. E ela precisa, sim, ser ministrada em cada coração. Ainda que alguém possa não aceitar, ainda que alguém possa não querer aceitar, receber no seu coração. Mas é a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. Exemplo para cada um de nós. Atitude de Davi. Errou, pecou diante de Deus e reconheceu. E assim também nós precisamos fazer no nosso dia a dia. É em nome do Senhor Jesus que eu trago esta reflexão para o seu coração, meu amado, e o meu, que possamos estar sendo alimentados desta palavra viva, santa e verdadeira. Em nome do Senhor Jesus. Amém?